de Jeremias, que Israel nasceria num só dia como nação. Nós ouvimos esse ano. Deus tem falado conosco há alguns anos aí, algumas revelações sobre Brasil, Israel, palavras proféticas. E profeticamente falando, se o Brasil deu à luz à nação de Israel, então dá a entender que o Brasil então é um útero profético. O Brasil é um útero profético. Deus chamou o Brasil para gerar, para estabelecer o Brasil nas portas de louvor. Até então, nós ouvíamos falar que o Brasil era a terra da adoração, né? O louvor e tal. E a gente confunde adoração e louvor com música. E não tem nada a ver. Nada a ver. Louvor é uma linguagem do céu. Louvor é a linguagem de realidades espirituais que estão acontecendo na dimensão de Deus. Aquele que está alinhado com o céu, que está conectado, entende a linguagem das harpas. Apocalipse 14 fala daqueles que têm harpa na mão, né, que estão diante do trono de Deus. O que significa isso? Eles estão em espírito, igualzinho João no capítulo 4 do Apocalipse. João viu uma porta aberta no céu, ele teve a revelação do trono de Deus, ele ouviu uma voz como de trombeta, uma ativação profética, e aquilo entrou no coração dele. 1 Coríntios 2 diz o quê? O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, João compreendeu e se alinhou com a dimensão de Deus, conectou na mente de Cristo, não só olhou para as coisas do alto, como buscava e vivia elas. Ele habitava entre os homens, mas vivia arrebatado e tinha harpa na mão. Aí eu começo a entender a linguagem do céu. Começo a entender que essa linguagem para o homem natural é loucura, vai ser loucura. E o homem natural vai confundir com música, com mover, com o movimento da alma. Deus é espírito, ele não é alma. A verdadeira adoração é na dimensão do nosso espírito. E o fundamento da adoração é morte. Eu me torno ovelha que vai para o matadouro e caso com o cordeiro. Bebo do cálice de morte dele, mas eu tenho que parar de beber o cálice de Babilônia, que alimenta e sustenta a minha alma vivente, que é Adão. É por isso a gente entende o que Paulo, o apóstolo, dentro de um entendimento apostólico, fala para a igreja de Corinto, no capítulo 15. Ele observa a guerra nas regiões celestiais contra os principados e tal. Ele começa a compreender algumas verdades, alguns princípios, alguns fundamentos que a igreja esqueceu. E chega numa hora que ele fala assim, ó, existem dois tipos de semente. Ele fala do corpo natural e do corpo espiritual. A semente natural, ela tem que ser plantada, ela tem que cair na terra e tem que morrer para produzir o verdadeiro fruto, que é o reino que está dentro de nós, que não é visível a aparência. É do interior que flui o rio de água viva e conecta no Ezequiel 47. Desse rio tem que fluir a vida de Deus. O problema é que a gente ainda vive
como vai tomar do cálice de morte do Cordeiro? Essa é a mensagem apostólica e profética. Apóstolos do Cordeiro. Aí Paulo fala, ó, eu levo o morrer de Jesus sobre mim, para que a vida dele se manifeste. Estão entendendo? O que é o ataviamento da igreja? Não é um oba-oba de mover. Deus cansou de oba-oba de mover. Deus cansou de, avivamento. Cara, Deus cansou disso, para. Deus quer construir o edifício chamado igreja e trazer o céu para a terra, ponto. Como era no jardim, a dimensão dele na nossa, a nossa na dele, ele em nós, nós nele, ponto. Entende isso? E o Brasil é um útero profético para isso. Um útero profético. Quando eu começo a compreender a revelação da harpa, eu começo a compreender muito segredo do céu, muita coisa do coração de Deus, mas de uma forma profunda. Porque o que João viu, ouviu e entrou no coração dele, foi a mesma realidade da queda de Adão e Eva. A mulher do primeiro Adão, ela olhou para a árvore, ela ouviu a serpente e entrou no coração dela o desejo. A noiva do Cordeiro, a segunda mulher, que ainda tem ferido muitas vezes Jesus na costela, tem dado vinagre para ele, fel. Ele fala para ela: me dê de beber, vocês só querem beber? Culto é para mim, não é para satisfazer a alma de vocês. Aí a gente já começa a entender o verdadeiro culto racional. É dar de beber para ele. Cantares. Nós somos a fonte selada dele, o manancial recluso, o jardim dele. Só que a gente só quer beber e não dá de beber para ele. E a gente tem que dar vinho e mel. E lá na cruz a igreja tem dado vinagre e fel, vinho podre e doçura, não, amargura. E o coração dele, mas mesmo assim ele continua amando. E até quando a gente vai ficar bebendo do cálice da Babilônia e não se ataviar de verdade? O que é Babilônia dentro da minha vida? Aí Paulo continua falando para a igreja de Corinto: olha, a semente tem que ser lançada, tem que morrer, semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Ele está falando de duas dimensões, duas realidades. Aí na sequência ele vai falar assim: o primeiro homem Adão, que é da terra, é do pó, e pó é alimento da serpente, ele foi feito alma vivente. Mas o segundo Adão, ele é espírito vivificante. Que dimensão você quer viver? Do Adão terreno? Alma vivente? Ou quer andar conectado na mente do homem do céu? Do segundo Adão, do espírito vivificante, para você ouvir, ver e alinhar o teu coração, teu homem interior no céu. Esse é o segredo. Então, o que é Babilônia dentro de mim? Isaías 47. O fundamento do trono da Babilônia é pó. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha da Babilônia. O que é pó? O meu Adão. A minha alma vivente é a fonte que Babilônia se sustenta na minha vida. O que foi proposto na cruz? Negue a si mesmo, perca a sua vida e beba do meu cálice. Perca a sua vida.
Perca seus caminhos, porque todos os caminhos do homem são maus. Toda a nossa natureza humana é caída, é mal. O que foi proposto na cruz? A troca da natureza humana pela divina. Daí você entende que a natureza humana é 666. É uma fortaleza na mente. O número 6 é uma espiral que vai convergir para o teu próprio ventre. O teu ventre vai se tornar o teu Deus. Marca de homem, marca de Adão, terreno humano. E o Adão terreno carnal humano, ele está preso na marca do 666, que é o sistema chamado mundo, que é o que está em 1 João, que diz assim, que é a concupiscência da carne, que é a carnalidade no geral, a concupiscência dos olhos, que é o ter, é o consumismo, o materialismo. Isso vai prendendo a gente nessa dimensão terrena. A gente para de olhar para as coisas do alto e de buscar as coisas do alto, porque a gente se torna materialista, consumista, capitalista, o sistema do mundo. E a soberba da vida é 666, da qual não deixa o nosso Adão ser crucificado. E aí a gente bebe o cálice da Babilônia, porque a gente não vai se ataviar para o cordeiro, porque quem quer ser ovelha que vai para o matador e perder a vida? Isso é conversão, tá? Isso é ser discípulo de Jesus. Amém, igreja? Isso é fundamento. É esse fundamento que ele está restaurando, para que a igreja seja a casa espiritual do qual ele vai trazer a realidade dele no meio dos homens. E a gente não pode ficar preso nos 5 ministérios, porque os 5 ministérios é uma ferramenta, não é o alvo. Os 5 ministérios está na porta de entrada, entre o átrio e o santo lugar. São as 5 colunas da verdade que sustentam o véu da verdade. Tem o santo lugar para entrar, tem a mesa do pão, tem a realidade de paternidade dele, de entender o meu sacerdócio, de ter a revelação do candelabro, da morte do cordeiro, do Getsêmani, de derramar minha alma na morte do altar do incenso. Aí o véu da vida rasga, porque eu perdi a minha vida. Isso é fundamento dos profetas. Daí a gente entende que depois da visão que João teve do Apocalipse 4, que ele viu, ouviu e entrou no coração dele, ele entrou na realidade de Deus, ele viu o trono, e ele vê na sequência o capítulo 5 ali. Ele vê Jesus entrar, a primeira coisa que ele viu foi um cordeiro, aquele que derramou a sua alma na morte. Isaías 53, ele era o cordeiro, e a gente era uma ovelha desgarrada. O novo e vivo caminho é seguir o cordeiro como matador. O verdadeiro pastoreio do nosso pastor, ele vai nos levar para o vale da sombra e da morte. Essa é a aliança. Perder a vida. Perder a vida. Quando eu seco a fonte do dragão dentro de mim, o rio do rei vai fluir. Aí eu começo a entender o segredo de Neemias. Neemias, ele queria restaurar a nação dele. Vamos trazer para o sentido profético hoje. A gente quer restaurar a dimensão de Sião sobre o Brasil. Trocar a identidade do Brasil de Babilônia e estabelecer o Brasil como noiva do Cordeiro. Nação de justiça. Carvalho de justiça plantada pelo Senhor. Atos de justiça dos santos, ataviamento da igreja. Qual foi o segredo de Neemias? Neemias, quando entrou em Jerusalém montado num jumentinho, olha o testemunho de Jesus, o espírito da profecia. Ele olhou para as portas de Jerusalém,
olhou os muros destruídos e as portas arruinadas pelo fogo. Isso lembra Jesus cumprindo Zacarias 9, fazendo guerra contra os filhos de Sião. É ali que ele contra os filhos da Grécia, os filhos de Sião contra o da Grécia. Foi ali que ele falou que a semente cai na terra e morre. Ele bateu no fundamento da Grécia, da glória humana, do ego, do orgulho, do eu, e o dragão é o rei dos orgulhosos. Jó fala isso. Aí Neemias olhou ali os muros da nação destruídos. Só que de repente ele entrou pela porta do vale. Sabe por onde é que a igreja brasileira está entrando? Pela porta do vale. Sabe o que é a porta do vale? Não precisa nem de revelação, só pegar o dicionário Aurélio e lá está claro, depressão. Deus vai permitir uma depressão na igreja, porque a depressão quebra a força do nosso orgulho, nos desprende das coisas materiais, gera o nosso coração contrito e quebrantado, gera em nós compaixão. Lembra quando Moisés pediu para ver a glória de Deus? O que Deus falou para Moisés? Moisés, homem nenhum vai ver a minha glória e continuar vivo. Tem que morrer. E Deus deu a chave para Moisés. Moisés, eu vou fazer passar toda a minha bondade por ti. Me compadecerei de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu quiser. Então, o que é a glória de Deus? Bondade, misericórdia e compaixão. Jesus, a expressão exata dessa glória. Esse é o fundamento da igreja. E essa depressão, Deus vai quebrar a força do orgulho. O Senhor vai mudar os nossos fundamentos. Elias entrou na depressão. A vida dele houve um reboliço. O furacão fendia as penas e removia os montes, pureza de coração, monte, orgulho, soberba, prepotência, autossuficiência, os nossos lugares altos, o nosso ego. E Deus não estava no vento ainda. Aí veio um terremoto, abalo de terra. Deus abalou toda a estrutura da vida do profeta Elias. Estava trocando fundamento e falando, cara, tu é profeta, tu tem que lançar fundamento. O fundamento é esse. Só que antes de ele entrar nesse processo, ele teve a revelação de Jesus. O pão, a água, cozido em cima da pedra, a rocha, com fogo, daquele que batiza com fogo. Olha a revelação profética. O batismo de fogo chegou sobre o Brasil. Vai doer. A revelação do Getsemane foi ativada sobre o Brasil. Quer entrar no jardim da glória? O caminho é o jardim de derramar a alma na morte, e a angústia vai ser intensa. Quanto mais angústia, mais revelação, porque azeite é liberado, o candelabro é aceso. Eu entendo o meu chamado como rei sacerdote. A oração de Paulo pelo povo de Éfeso faz sentido. O candelabro acende, espírito de revelação e de conhecimento. Iluminou os olhos do coração deles. Opa! O que eu não via e eu não ouvia e não entrava no meu coração. Estou vendo, estou ouvindo. Caramba! Amém? Só que se não lançar semente e ela cair na terra, cair no pó de Adão e ela não morrer, não tem como conectar na dimensão do homem do céu, porque ele é espírito vivificante. Ou eu coloco a minha semente e deixo ela morrer, ou não tem
tem como eu andar na dimensão da mente do Espírito vivificante. Não tem como, é ilusão. Deus olha para mover e enxerga lá a Odisseia, está quase vomitando. Não é isso. E não é para ficar preso nos 5 ministérios. Na verdade, essa é a porta de entrada. Amém, igreja? Aí João teve a verdadeira visão do Cordeiro, o trono, viu os 7 selos abertos, ou seja, está ligado com o fundamento do candelabro, da menorá, os 7 olhos, os 7 espíritos de Deus enviados sobre a terra. Ele viu ali naquele trono o leão rugindo, e ele viu o altar de incenso, e ele viu harpas. O altar de incenso, ele está ligado na harpa. Se eu não derramar minha alma na morte e queimar como um sacrifício, eu sou casa do sacrifício. Daí eu entendo como foi que a glória de Deus encheu o templo de Salomão. A gente até prega sobre isso, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é a maior mentira que a gente prega. Porque quando é por vamos ver, parar de viver de verdade, e o fogo enche a casa, o acrisolamento pega a nossa vida e vai arrebentando tudo, angústia, depressão. Eu quero fugir. Mas esse é o caminho, porque eu preciso compreender que eu sou o sacrifício, eu sou o holocausto, renúncia e morte. Aí o altar começou a ser restaurado. E quando havia holocausto e sacrifício, cara, foi tanto holocausto, foi tanto sacrifício, que ele inclinou os ouvidos para a oração que estava se fazendo naquela casa. Ele fitou os olhos e o coração dele se inclinou. Olha, opa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não entrou em coração humano. Olha o que aconteceu ali com Deus. Se eu não vou para a dimensão, eu vou trazer a dimensão. Os ouvidos de Deus inclinaram, os olhos dele fitaram naquela casa de sacrifício e holocausto, e o coração dele se inclinou, e ele transformou aquela terra. Não é uba-uba. Ou casa com o cordeiro e se atavia, ou não tem sentido ser igreja que está sentado nesse banco aqui. Não tem sentido. Igreja, ela tem que estar em movimento. Ela tem que exercer o seu ofício sacerdotal. Então Neemias entrou naquela porta do vale, e pela porta do vale Deus começou a arrebentar a estrutura do ego, do orgulho, pela porta da depressão. E o que Neemias enxergou? A fonte do dragão. Ele queria restaurar a nação, mas ele precisava de uma restauração interna. Aí ele enxergou a fonte do dragão. Orgulho, soberba. Apocalipse 13 tem aparência de cordeiro, não quer morrer como cordeiro, mas fala como dragão. Aí é o 666. Esse é o significado que o profeta está vendo. São realidades espirituais, dimensões de cativeiro. Ou a gente de fato rompe com o império das trevas, na verdade se alimenta do nosso ego, da nossa alma vivente, que é Adão, é pó. Não tem como conectar no homem do céu dessa forma.
caminho é o matadouro. O novo e vivo caminho que foi aberto é para a gente seguir o Cordeiro. Esse é o caminho da glória. Tem que ter fogo, tem que ter holocausto, tem que ter sacrifício. Meu Deus. Aí eu começo a entender o que é restaurar os muros da minha cidade, da minha nação. Os apóstolos, eles eram o fundamento dos muros da cidade de Deus. Cara, eu sou uma pedra viva da construção de Deus. Se eu quero restaurar a minha nação, eu sou a pedra. Eu preciso ser a imagem daquela pedra que Pedro fala na primeira carta, no capítulo 2. Pedra espiritual, não almática e nem carnal. Pedra viva. E ela só é viva porque ela morre. Quem perder a sua vida vai viver. Vida eterna não é salvação. Vida eterna é a vida de Deus no lugar da nossa. Zoe, ele é o único que vive eternamente. Só que a gente ainda quer viver a nossa velha semente. Como que a gente vai viver a divina semente? Que fala em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Foi proposto para nós viver a semente e o DNA do nosso Pai, que é Espírito. E aí? Que corpo a gente vai querer andar? A gente vai querer ser a geração do oba-oba profética. Virou moda. Geração profética de João Batista. Cara, quer ser voz que clama no deserto? O que a voz clama? O vale vai ser aterrado. Os montes, altivez, a mesma palavra. O que é tortuoso vai ser retificado. Parece um motor que trinca e tem que ir para retífica. E os lugares escabrosos, a nossa caixinha preta, o nosso farisaísmo, a nossa religiosidade, hipocrisia, tudo vai ser tratado. Vamos ficar despidos lá na cruz. É aí que eu falo, quer ser geração profética mesmo? Não entendeu ainda. Como que eu vou preparar o caminho do Senhor se eu vivo o meu caminho? Ilusão. Ilusão. Utopia gospel. A fonte do dragão, ela tem que ser neutralizada dentro de mim. A cruz é a chave. E Neemias olhou e viu a porta do monturo e começou a tirar a sujeira de dentro dele. Depois que ele entrou pelo vale, que ele foi arrebentado, que ele se desprendeu da dimensão de Adão, da matéria, da carne, das coisas terrenas que prende a gente nessa vidinha medíocre humana. Ele foi arrebentado, ele enxergou a fonte do dragão dentro dele, ele tirou pela porta do monturo. Sabe o que ele viu? O rio do rei. Se não tratar a fonte do dragão dentro de nós, do nosso interior nunca fluirá rio de água viva. Porque essas águas levam a vida de Deus. Como se eu vivo? É ilusão. Amém, igreja de mães? Amém. A reativação das harpas que Deus vai fazer nessa região tem que vir com a revelação do altar do incenso. Morte da alma. Senão o dragão vem e rouba de novo. E vai comercializar as harpas. E vai fazer pacto com a Babilônia chamada Rede Globo. Música não é adoração.
E a fonte é Contagem, pelo que eu me lembro. Vai posicionar a igreja de Contagem ou não? Eu ouvi o pastor Ronaldo, o pastor dessa igreja hoje de manhã, e ele falou que o propósito da igreja é a cidade. Aleluia. Não é a religião. É transformar, como se o nosso interior, entende? Vai transformar o quê? Primeiro que se transforma nas regiões celestiais. Primeiro, o principado segura as almas nas regiões celestiais. A Babilônia, Apocalipse 18, na mão dela está as almas humanas. Toda alma vivente que ainda não morreu está debaixo do cativeiro da Babilônia. Não é lá fora não, eu estou falando de crente. Até liderança, até apóstolos, profetas. A alma vivente está presa na Babilônia. Lembra quando Jesus aparece no cenário diante dos sacerdotes de Israel? E eles pedem para Jesus um sinal. Aí Jesus diz o que para eles? Olha, o sinal que eu vou dar para vocês é o de Jonas. Cara, o que tem a ver o sinal de Jonas? Tem tudo a ver. Por que o sinal de Jonas? Como é que se liberta de um cativeiro? Jonas teve que pregar onde? Em Nínive. E qual que era o principado de Nínive? Um dragão do mar chamado Pel, que era dragão da Babilônia. Quem fundou Nínive foi Nimrod, fundador da Babilônia, da Síria. E como que ele ia chegar naquela realidade? Como que ele ia libertar aquela nação pelo evangelho do arrependimento? Ele estava dentro de um navio de Tarsis. Os navios de Tarsis eram navios que trabalhavam para Tiro. Aí Jonas foi jogado no mar. Jonas foi engolido pelo quê? Todo mundo vai falar baleia. Foi um dragão do mar. Foi um monstro marinho. Jonas entrou numa batalha espiritual, gente. A Bíblia fala desse dragão do mar em Jó 41. E fala que ele está na dimensão do abismo. Aí Jonas fala assim: Senhor, a minha alma está profundamente angustiada, foi lançada na morte, eu me vejo dentro de um abismo. Então ele estava numa dimensão de cativeiro. Aí Jesus falou: olha, é o sinal de Jonas que eu vou fazer, porque eu vou lá no abismo, vou tomar a chave da mão dos principados, vou levar cativo o cativeiro e vou distribuir dons aos homens. Aleluia. E dou-os para apóstolos, profetas. É para tirar os cativeiros. Não é só para funcionar por funcionar também. Senão perde a essência e o propósito. E Jonas derramou a alma dele na morte. Olha o princípio de derramar a alma na morte. Se eu derramo a minha alma na morte, as trevas não têm mais domínio sobre ela. Aí eu entendo a mensagem para a igreja, para as igrejas do Apocalipse: se você morrer, vai comer do maná oculto, está dentro da arca. Se você morrer, vai comer da árvore da vida, dimensão do jardim, da glória, do santo dos santos. Que morte? A morte do altar do incenso, da alma vivente, casou com o cordeiro. Babilônia não pode mais prender, o dragão não pode mais engolir, ele vai ter que vomitar, porque vai ser indigesto. Aí cuspiu Jonas.
E Jonas diz a seguinte frase: eu estou no coração dos mares. Ezequiel 28, trono de Tiro. Eis que estou contra ti, ó Tiro, tu que te assentas no coração dos mares, te assentas na cadeira de Deus. Opa, tem um principado então sentado no coração dos mares. Então Jonas foi fazer o quê? Libertar Nínive do dragão que prendia ela. A nação toda se converte, inclusive os governantes. Entende o sinal de Jonas? Entende o teu chamado como igreja? Entende por que a chave do reino dos céus foi dada para os reis e sacerdotes, para estabelecerem o Salmo 110, o reino e o sacerdócio do Messias na terra? Para isso que existe igreja. Agora, se eu não casar com o Cordeiro, eu não tenho autoridade sobre nações, porque eu vou estar vivo ainda. Eu vou estar tomando do cálice da meretriz. Eu não me retirei da Babilônia. Apocalipse 18, eu estou preso ainda nessa realidade. Que autoridade eu vou ter para libertar minha nação? Se a fonte do dragão está dentro de mim jorrando, e não o rio de água viva, que leva a vida de Deus e por onde passa tem que transformar. Verdade. Isso é arte. Salmo 137, abra sua Bíblia lá. Caramba, só foi a introdução, né? Salmos 137. Dimensão de Sião, dimensão da glória de Deus. Saudades da pátria. A nossa pátria é a dimensão do nosso Pai. A gente só precisa voltar para casa. As margens dos rios da Babilônia. Quem é que se movia nos rios da Babilônia? Apocalipse, a mulher está sentada em cima do dragão e ela se move pelo rio, pelo mar. Jeremias 50 e 51, Deus fazendo guerra contra a Babilônia, ele fala assim: eu vou secar os teus rios, Babilônia. Opa! Por que Deus vai secar os rios da Babilônia? Primeiro, porque o dragão se movimenta pelo rio. Segundo, as árvores se nutrem do rio. A grande árvore que está em Ezequiel 31 é uma dimensão de cativeiro espiritual. Porque a igreja precisa se levantar como uma árvore, um carvalho de justiça, e restaurar as cidades arruinadas. Isaías 61. Como se a árvore da Babilônia está estabelecida na cidade e as raízes de iniquidade. A gente estava trabalhando na intercessão ali, e Deus começou a mostrar algumas raízes de iniquidade do Brasil, ligado com Brasília, ligado com o executivo, judiciário e legislativo. Sabe o que Deus mostrou? Que a porta de toda essa estrutura que a gente vê na atual república, todas as raízes saíram de Minas Gerais e São Paulo. Quem lembra do tempo da política café com leite? É o mesmo quadro hoje, começou lá. Corrupção, distribuía poder, repartia a máquina pública. Fizeram uma aliança para se manter no poder, Minas e São Paulo. Opa, uma porta, um pacto. Uma porta e um pacto. Brasília foi construída por quem? Muitos aqui devem saber que Brasília é o Egito espiritual do Brasil. Nas primeiras conferências proféticas, Deus usava os profetas do Brasil para falar sobre isso.
Brasil, tu é escolhido e tal. Parece que o Brasil esqueceu disso. Brasília é o Egito espiritual do Brasil. Quem fundou Brasília? JK. Ele era mineiro. Opa! Mineiro. O símbolo da bandeira de Minas, uma pirâmide, Egito. E essa pirâmide, essa estrutura espiritual, ela foi estabelecida por quem? Os Inconfidentes mineiros. Eram 12. E eles se moviam apostolicamente, tá? Tiradentes entendeu o princípio apostólico da ovelha que vai para o matadouro. Ele compreendeu o princípio da semente que cai na terra e morre para produzir um fruto. Ele era chamado de dragão da independência, guarda de Dom Pedro. Opa! Estruturas do dragão na nação brasileira. E ele lançou um fundamento espiritual de Egito. Saiu de Minas. Eram 12. Aí vem Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer. Parece os 5 ministérios. O apóstolo veio, lançou o fundamento, a semente caiu na terra, morreu, trouxe a dimensão da realidade do Cordeiro. Aí vem JK, constrói Brasília, arquiteta, Oscar Niemeyer, né? JK era o mestre, Oscar Niemeyer, o profeta que arquitetou os segredos espirituais da cidade, e foram construindo uma realidade espiritual de cativeiro sobre o Brasil. Tiradentes lançou o fundamento da independência e da república. Ele foi apóstolo da república e da independência. Lá em São Paulo, no altar da independência, ele está lá, sendo homenageado. E lá no altar tem a tocha de Tiradentes, que nunca se apaga. E tem 4 cabeças de carneiro, dimensão do cordeiro que foi morto. Estão entendendo a codificação espiritual? Eu não vou me aprofundar nisso, que é amplo, mas eu quero falar sobre harpa. Mas isso se liga com a harpa também. Isso se liga com as harpas. Aí Tiradentes entendeu o princípio do altar de incenso, entendeu o princípio do cordeiro que foi morto, e entendeu o princípio para se estabelecer o trono, o leão ruge. E lá na margem do Ipiranga, o brado, o grito. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado, o rugido. E o dragão Dom Pedro, olha só, o princípio espiritual que movimenta o reino do espírito, os caras se moveram, só que do lado negro da força, e estabeleceram. E todas as raízes de iniquidade, baseado em Isaías 59 sobre o Brasil, que Deus fala assim: olha, eu quero transformar o Brasil, mas as iniquidades me separam do Brasil. A mão do Brasil está contaminada de sangue. Tiradentes derramou sangue, as revoltas, as guerrilhas, tudo para estabelecer governo, controle econômico. Quem estava por trás de tudo isso? Tiro, o dragão. Dom Pedro era chamado dragão da independência. O cetro dele era um dragão do mar. Está lá em Petrópolis até hoje. Tem a chave do Brasil de ouro grandona. Pesquisa. O
título dele era de Dragão do Mar. Será que é coincidência? Não é coincidência. Então Juscelino Kubitschek também saiu de Minas Gerais e foi construir uma cidade espiritual chamada Egito em cima do fundamento do apóstolo Tiradentes. Ambos eram mineiros. Por isso que você vai em Brasília, está a bandeira do Brasil, de Brasília e de Minas. E as raízes de iniquidade, os fundamentos de treva dessa construção e as raízes dessa árvore partem da política do café com leite. Judiciário, executivo, um esquema de corrupção. Até decidiam a questão das urnas. Caramba, as raízes de iniquidade se ligam em São Paulo e Minas. Tadeu, vê aí aquela chavezinha, aquela primeira lá da rua Afonso Pena. Aí a gente está no dia 21 de abril de 2018, profetizando em Brasília, no dia da morte de Tiradentes, dia da morte de JK, dia da construção de Brasília e de Roma. A gente está lá na margem da Lagoa Paranoá, decretando Ezequiel 32, arrancando o dragão que estava naquela lagoa, que está ligado com a Lagoa da Pampulha. E Deus falou assim: olha, toda essa lama, da qual o dragão, o crocodilo que está no rio, movimentou, é a corrupção. Aí Deus falou: seca os rios. A lama vai secar quando o sol da justiça bater. A lama seca. Opa. E a gente começou a fazer decretos e tal. E os profetas doidão lá começaram a entrar na dimensão do Espírito e via anjo e tá, cara, loucura, velho. Aí Deus fala assim: eu estou apontando o meu canhão para Minas Gerais. Eu vou abalar a estrutura do faraó, que é a família Neves. Desculpa se tem alguém aqui da família Neves, mas é verdade. E eu vou mexer no judiciário. 2 horas depois, no dia 21 de abril, CPI contra Aécio Neves. 2 horas, cara, Deus estava com pressa. E sai uma bomba no judiciário em Minas. Dia 21 de abril, pesquisa lá. Aí Deus falou assim: eu estou liberando a chave de Minas Gerais. O anjo de Minas foi lá, se apresentou e liberou a chave. Loucura, né? O reino espiritual funciona assim, é loucura mesmo. Aí eu chego aqui pela primeira vez que eu vim em Belo Horizonte, acho que foi em Contagem, né? Chego na casa do profeta, sento ali e Deus começa, cara, Deus foi uma matraca ambulante, meu. Eu nem cheguei na cidade, ele já estava, eu falei, caramba, vou me perder aqui, é muita coisa. Primeira coisa que Deus mostra é uma chave. O centro, ali naquele miolo da chave, naquele cruzamento da Afonso Pena com a Avenida Amazonas, tem uma praça. É a Praça 7 de Setembro, a Praça da Independência. Então a chave é a chave de independência. Aparentemente não tem nada a ver, né? O segredo da chave, Palácio das Artes. Opa! Estávamos agora há pouco lá profetizando. Posso tirar a cadeira? A quebra do cativeiro. Pode. Dentro do Palácio das Artes tem a cabeça do tal do... eu esqueci o nome do cara. Clóvis Salgado. Clóvis Salgado. Quem foi Clóvis Salgado? Foi vice-governador de Juscelino Kubitschek. E quando o JK assumiu a presidência do Brasil, ele ficou tomando conta do governo de Minas. E qual que é a frase que está lá? Eneda, vê se tu consegue ver a frase. Tadeu, vê aí. A frase que está lá. A emancipação cultural.
A emancipação cultural é o marco final de todo o povo, é o marco final de todo um processo de libertação de um povo. de libertação de um povo. Para que o cara escreve isso num segredo de uma chave? A emancipação cultural, guerra ideológica, batalha na mente, a marca da besta. É guerra cultural, ideológica, de mente. 666 ou a marca do cordeiro. A marca do cordeiro me faz pegar a harpa e entrar na dimensão da revelação do trono. E trazer o céu para a terra. E restaurar as bases do trono, que é justiça e juízo. Meu Entende Deus. essa linguagem? Amém. Cara, a emancipação cultural, é o marco final, o segredo de uma chave, um marco de todo um processo de libertação. Caramba, se Deus está planejando um processo de libertação, então houve um processo de cativeiro, e saiu tudo daqui. De um povo, Brasil, que marcha. Aí você entende, tambor e harpa, né? Cara, esses caras são doidos, ficam batendo tambor aí. Está acontecendo algo no reino espiritual. Amém. Que marcha ao encontro de seu próprio destino. O Espírito Santo falou, profético. Opa! Peraí, qual foi o processo de marcha quando o povo saiu do Egito? Qual foi a palavra de Deus para liberar o cativeiro? Primeiro ponto foi: deixa o meu povo ir para me adorar onde? Por que no deserto? Porque é lá que a voz está clamando. Endireitar o caminho do Senhor. Para de viver. Se você não parar de viver, não tem como sair do cativeiro. O principado ainda te prende. Aí eu entendo Apocalipse 12. A mulher que está grávida, sofrendo tormento para dar à luz, o dragão se apresenta para devorar o que vai nascer. O que é dado para a mulher? As asas do quê? Da grande águia. A grande águia é a ativação profética, que vai levar a igreja para o deserto, para ela de fato ser desintoxicada do dragão e ouvir a voz do que está clamando no deserto. Aí eu vou lá para Êxodo 19, e Deus fala para Moisés assim: Moisés, fala aos filhos de Israel, como eu vos tirei do cativeiro do Egito com asas de águia. Deus mostra essa codificação aí. Opa! Então a chave para tirar o Brasil da dimensão do cativeiro do Egito, dessa estrutura toda babilônica, egípcia, raízes de iniquidade da grande árvore. Caramba, meu, e agora? Asas de águia. Só que essas asas de águia foi uma ativação para levar a mulher para o deserto. Aí o povo foi para o deserto para adorar. A verdadeira adoração é no deserto. No deserto não tem ninguém para me assistir, não tem ninguém para me ver. O meu ego. Aí eu entendo que eu recebo uma pedrinha branca com um novo nome. Não interessa ninguém saber. Eu morri. Caramba, dimensão do meu pai. Tem que casar com um cordeiro, cálice de morte. Emancipação da guerra cultural na minha mente. Grécia, Zacarias 9. Eis veio o teu rei, humilde, quebra todo o teu orgulho, montado num jumentinho, mais humilhado ainda, filho da jumenta. E te colocarei, Sião, como a espada do poderoso valente. Levantai portas as vossas cabeças, olhem para o alto, busquem as coisas do alto. Porta não tem cabeça, somos nós.
para que entre o Rei da Glória sobre as cidades de vocês, sobre a nação de vocês. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Aleluia. Glória. Mas eu tenho que morrer. Tenho que casar. Ou vai ser noiva para sempre? Quando é que vai virar esposa? Estabelecer e cumprir as profecias e trazer Jesus de novo? Ele só volta quando a gente se prepara a casa e traz ele. Até hoje a igreja evangélica espera Jesus voltar na nuvem. Cara, tá vendo muito desenho dos ursinhos carinhosos, né? O céu vem para a terra. Você é rei e sacerdote com um propósito, para estabelecer o reino e o sacerdócio dele na terra, subjugar o grande dragão que tem que voltar para aquele abismo do qual ele saiu, e restaurar as cidades arruinadas, restaurar os fundamentos das cidades. As cidades têm fundamentos, gente. Reconciliar toda a criação com o Criador, a manifestação dos filhos. Aí começa a fazer sentido. Aí não é nada utópico. Nossa, isso é tão distante de mim. Não, isso é para hoje, é para viver agora. O reino já está dentro de nós, só tem que fluir como um rio de água viva de dentro de nós, e a vida dele vai tocando a nossa cidade. Agora imagine se cada fonte desentulhar, o nível do rio da cidade vai subir, as águas vão crescer. Só que a gente é a fonte. Mas o dragão vive dentro. Ainda tem a guerra na minha mente, o meu eu, a guerra da Grécia. Te colocarei, ó Sião, com a espada de um valente, e vou fazer guerra dos filhos de Sião contra os filhos da Grécia, filhos da dimensão dele, DNA do Pai, seres espirituais. Cara, nós somos espírito. A nossa casa é a dimensão dele. Essa é a morada que Jesus falou que é preparada. A dimensão do nosso Pai é Sião. Consegue entender isso? Eu estou falando grego aqui. Grécia tem que cair, o 666 tem que cair, tem que quebrar, tem que arruinar. Volta lá para a chave, Tadeu, por favor. Chave da independência, um processo de libertação. No cruzamento da Avenida Brasil com a Afonso Pena, tem outra praça. Quem é que está ali naquela praça? Tiradentes. É coincidência? Quem foi que preparou o caminho? Quem foi que virou o cordeiro que foi para o matadouro, morreu lá no Rio de Janeiro? Estabeleceu a república. E essa república estabelecida, Minas e São Paulo passaram a controlar, até a era Vargas, que foi um golpe também, e dado por Minas. Toda a podridão de corrupção que a gente vê hoje em Brasília saiu de Minas Gerais e continua saindo. A Dilma, ela veio tentar voltar para o poder por onde? Por aqui. Existe uma porta, existe uma chave. Vai lá em São Paulo agora, Tadeu, lá no Monumento da Independência. A chave da Independência, ela vai conectar em São Paulo, no Monumento da Independência. Por isso que a gente compreende que as bases da porta é Minas e São Paulo. Da nova república, a gente vem trabalhado o quadro do Brasil: colônia, império, república, e vai entrar ainda na nova república.
Vamos esperar o Tadeu. Hã? Irmãos, só trazendo um entendimento aqui, o pleito presidencial desse ano, o Lula preso lá em Curitiba, o seu reduto eleitoral é em São José dos Campos, São Bernardo dos Campos, e ele fez o lançamento oficial da candidatura dele aqui no Hotel Actual em Contagem. Quando a gente não entende sobre o que Deus quer fazer através dos filhos, o império das trevas vai literalmente disturbar e fazer uso disso. Então, a Dilma foi caçada, não quis tentar se candidatar pelo Rio Grande do Sul, eles rejeitaram, ela vem para Minas, e o PT vem fazer a candidatura oficial do PT no pleito presidencial aqui em Contagem, nosso ladinho aqui no Actual. Liga nessa aí. O mais interessante é que é o que está na planta da cidade, no Monumento da Independência. É o formato da fechadura. O mais interessante é que na República, na política café com leite, ocorreu a mesma coisa. Minas rompeu com São Paulo e foi buscar refúgio lá no Rio Grande do Sul. E aí entrou Getúlio Vargas, o gaúcho. Mas o que aconteceu? Houve a queda da bolsa lá nos Estados Unidos, e aí os cafeicultores paulistas quebraram. Como eles não tinham mais dinheiro, perderam o poder. Minas tinha o maior eleitorado nacional, a maior influência, mas São Paulo tinha o poder. Por isso que o grito de Dom Pedro não foi no Rio de Janeiro, não foi em Minas, foi em São Paulo, à margem do rio Ipiranga. Tem que ter um rio no meio para estabelecer o cativeiro. Vista aérea do Parque Independência. Olha o formato da fechadura aqui, ó, onde a chave é. Formato de um cálice. O que Dom Pedro declara? Independência ou morte? Quem foi que declarou lá no Éden independência e morreu? Adão. O pecado original foi independência de Deus, viver a sua vida, morreu. Existe um princípio que da raiz da serpente vai surgir, eu esqueci o nome do bichinho, qual que é? Serpente? Um basilisco, e do basilisco vai virar um dragão. Isso a gente vê na história da política brasileira. A serpente, a raiz, Isaías 58, chocam ovos de áspide. Raízes de iniquidade derramam sangue. E o Brasil, que era para gerar como uma mulher grávida do Apocalipse 12, gera luz, bênção, o reino sacerdócio do Messias, não, vai gerar, vai conceber o mal e dar a luz à iniquidade. É uma outra gestação. Monumento à Independência. Ali aponta a bandeira do Brasil, o céu brasileiro, a faixa. Dom Pedro deu um grito ali, ó, na boca do cálice, formato de uma espada. O princípio do grito é o princípio de declaração de guerra, é o princípio da espada. Quando Jesus se levanta montado no cavalo branco, declarando guerra contra a Babilônia, da sua boca sai uma espada. Salmo 149. O que é para a igreja fazer? Estejam nos seus lábios o quê? A palavra, e na sua garganta os altos louvores, ou seja, cânticos de Sião, harpa
e espada de dois gumes nas suas mãos, para exercer vingança entre as nações, para destituir principados e potestades e subjugar governos corruptos. Esse é o papel da igreja. E os caras entenderam o princípio do grito. Isaías 13, profecia contra a Babilônia: subam no monte e gritem para os valentes, entrem pelas portas da Babilônia para devastar. Olha o segredo do grito. Olha o grito aí. Isaías 40, sobe no alto monte, ergue a tua voz fortemente, grita, anuncia às cidades que o teu Deus reina. Olha o grito. Então, se Dom Pedro estabeleceu um grito, ele estabeleceu um governo, um trono, a revelação de Tiradentes. Tiradentes era chamado dragão da independência, era a guarda de Dom Pedro. E o grito de Dom Pedro, que foi o grito do dragão da independência, que estabeleceu um trono para esse dragão sobre o Brasil. Olha só, raciocínio. Teve a visão do cordeiro que foi morto, a visão do Apocalipse 5. Teve a visão do falso leão, o brado do grito, a harpa, o altar de incenso. Agora, vê aquela foto do monumento. Os caras entenderam a linguagem espiritual do segredo das chaves das cidades. Deus não fará nada sem revelar os seus segredos aos profetas. Quando fala segredo, fala disso. Segredo fala da codificação da chave, o que abre a porta, o que tira de cativeiro. Está falando disso. Esse é o mover profético. E trabalha o fundamento da igreja também, para romper com as estruturas de treva. Esse é o mover profético. Altar de Tiradentes. O que que tem no altar? Um monte de cabeça de carneiro. Eles estabeleceram no reino espiritual um trono igual à revelação do Apocalipse 5. O cordeiro que foi morto, o leão que rugiu, a tocha que nunca vai se apagar. Na parede do lado tem um anjo em cima de um barco, realidade de tiro. No canto tem tambor, no outro canto tem uma harpa desenhada. No outro lado da parede vai ter os portos do Brasil sendo saqueados, as ferrovias. Aí você entende o quadro econômico do Brasil, do qual Tiro saqueou a nação. Estabeleceu coroas, tronos, primeiro da Babilônia, da Grécia, dentro da política, do Egito. Essa é a guerra que a igreja tem que entender. Quando ela se posicionar como igreja, quando ela compreender que ela é a construção de Deus, aí ela vai derrubar construções e estruturas de treva sobre a nação. Olha aí. Lá está sentado José Bonifácio, que foi patrono da República. Lá está Tiradentes, como se ele fosse o cara que abriu a porta para Dom Pedro entrar. Debaixo de Tiradentes tem um quadro, como se fosse Dom Pedro entrando em São Paulo para proclamar o grito. Quem é então que está abrindo a porta? É Tiradentes, é por isso que ele está na planta de BH guardando a chave. Eles estabeleceram o fundamento do cativeiro. A chave encaixa lá na fechadura. Minas e São Paulo, o trono da atual república. E até hoje os fundamentos estão lá. Acredito que algo vai mudar.
que a gente trabalhou nesses dias, dentro de uma intercessão estratégica, quebrando isso, através da intercessão profética, apresentamos cada ponto dentro da história, dentro da política, confessando, quebrando, renunciando, e fomos lá nos pontos-chave de demarcação territorial. Cara, a gente viu coisa louca, a gente viu o reino se mover, a gente viu o que o Pai está fazendo. Acompanhe os noticiários. Acompanhe os noticiários. Aí eu vou entrar no Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia. Opa, ele deu um grito onde? Na margem de um rio. Quem foi a semente que caiu na terra e morreu para crescer uma árvore da independência? Tiradentes. Então, a árvore está ali na beira do rio. Por isso que a gente vê no monumento desenhado harpa, tambor, toda a codificação do cativeiro, dentro da chave e da fechadura. Dentro da história, São Paulo, Minas. Mas espera aí, vamos para o hino nacional. O hino que Tiro tocou quando começou a liberar a sua harpa. Ezequiel 26, Tiro estabelece o seu domínio tocando harpa. O principado se move com a harpa. Só que não é a harpa da verdadeira adoração, é a harpa da comercialização da adoração. Às margens dos rios da Babilônia. Cálice da Babilônia, o que você viu na planta, um cálice. Nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nas árvores, pendurávamos o quê? As nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos, no cativeiro, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Aí eu vou entender que quando Deus tirou Israel do Egito através do ministério de Moisés, eles vieram juntamente com os ossos de José. Os ossos de José é a restauração da economia, porque ele está lá no vale de ossos secos. É a nova esperança, a vara de José. Nesse monumento estão os ossos de Dom Pedro, o dragão do mar. Realidade de Tiro, o dragão que prendeu tudo, prendeu a economia, está controlando o poder até hoje. A serpente Tiradentes estabeleceu através da independência, porque lá no Éden foi a independência do homem, então lá a gente viu a serpente. Só que agora virou basilisco através de Tiradentes. Dom Pedro apareceu, ele é o basilisco, o dragão do mar. O símbolo dele é uma serpente com cabeça de dragão, que tem asinha, é um basilisco. Está aí agora. E o dragão está onde? Onde é que o dragão está? Daniel 7 não desmarca do Salmo 137. A gente está trabalhando a realidade da Babilônia no Brasil. Daniel 7 está falando do trono do quê? Da Babilônia, que copia o trono de Deus do Apocalipse 5. Diante desse trono também tem 4 seres viventes, só que falsos, que é um leão, um urso, um leopardo e um outro animal. Não diz que animal é, fala que é animal. Então são 4. As iniciais dos animais vai formar que palavra? Lula. Um dos animais era urso, ursal. O dragão vermelho, de 7 cabeças do comunismo.
que surgiu da fechadura do Foro de São Paulo. Olha o cativeiro, olha o dragão crescendo. E diz em Daniel 7, é mais robusto que os seus companheiros, fala no chavão do comunismo, companheiro. Vai fazer guerra contra Andrés e prevalecer, Serra, Ciro e Garotinho. E cuidará de mudar os tempos e as leis. O que eles fizeram? Mas o tribunal se assentará para lhe tirar o domínio e o julgar. Aí entra Moro e Lava Jato. E depois disso, o reino debaixo dos céus será dado para quem? Para os santos do Altíssimo, que possuirão o reino. Peraí, se o Brasil é útero de Israel, e profeticamente cumpriu a profecia de Jeremias, que deu a luz novamente a Israel, então o Brasil é a mulher grávida do Apocalipse 12, que quer dar a luz, mas o dragão do comunismo não quer deixar. Ela tem na cabeça uma coroa de quantas estrelas? 12. São 12 nações da América do Sul, além da mulher grávida do Brasil. E a mulher Brasil, que está grávida, que se conectou novamente em Israel, precisa das asas de quê? Da grande águia. Você entende por que os Estados Unidos precisam ajudar o Brasil? A grande águia. Eu confesso que eu não gostava de americano bem não, mas eu entendi que é um projeto de Deus profético, reflexo do que está rolando no céu. Gog e Magog é Rússia e China, gente. Eles estão se alimentando do nosso minério e do nosso nióbio. Você acha coincidência tudo isso? Eu não acho. Eu tenho certeza do que eu estou vendo e ouvindo. Olha a responsabilidade de Minas Gerais. Eu lembro quando a Dilma e a Aécio Neves estavam disputando o segundo mandato da Dilma. Aí foi para o segundo turno. Na véspera da eleição, ela faz uma declaração nacional, em rede nacional. Ela diz assim: eu conto com o apoio de todos os brasileiros para que juntos possamos vencer o dragão de 7 cabeças da corrupção. Opa, o dragão vermelho tem 7 cabeças. Cara, o céu está falando alguma coisa. O Brasil é um palco de cumprimento de profecia. É o útero profético de Israel. É o útero profético de Israel. Hino nacional. Ouviram de Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico bravo. O povo heróico eram os mártires, né? Da independência da república, eram considerados como heróis. Soltaram um brado, estabeleceram um trono. Dentro do hino nacional, ele vai frisar a seguinte frase: em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do que vai resplandecer? Do cruzeiro. No hino da independência já estava codificado o próximo passo, que seria a república. A imagem do cruzeiro resplandece. Qual que é o símbolo da república? É um cruzeiro do sul. E o que é o cruzeiro do sul na bandeira brasileira? Está lá. É Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Agora quer ver o segredo da chave do cruzeiro do sul? Se você pegar essa chave que está na planta de Belo Horizonte, no meio da chave corta a rua Bahia, e a rua Bahia vai dar na praça Rui Barbosa, que foi o cabeça da república na Bahia. Em cima tem outra rua, que é qual? Espírito Santo. E vem outra que é Rio de Janeiro, e vem outra que é São Paulo. O cruzeiro do sul está todo na chave.
E no hino nacional, a imagem do cruzeiro como fortaleza do cativeiro está resplandecendo. É coincidência? Não. E a igreja? O que a gente vai fazer? Como libertar uma nação de um cativeiro? Se o meu ego é o cativeiro, eu só posso restaurar os muros da minha nação se eu entender o princípio de Neemias. Porta do vale, a fonte do dragão que eu tenho que secar dentro de mim, jogar o lixo fora pela porta do monturo, e eu vou achar o rio do rei, porque é do meu interior que ele vai fluir. Aí eu vou restaurar os muros da minha nação, e vou restaurar a realidade de Sião sobre o Brasil. E vai cumprir Isaías 62. Eu vou desposar a minha nação com o Criador. Eu sou ministro da reconciliação por isso. Esse é o meu chamado. Esse é o nosso chamado. É isso que a criação aguarda, ansiosa, para ser liberta do quê? Do cativeiro também de corrupção. Tudo aponta para o cativeiro. O cativeiro de corrupção está dentro de nós primeiro, para depois refletir na cidade. Está entendendo? Loucura, né? Salmo 137, verso 4: Quando, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, no cativeiro, se eu de ti me esquecer. Está falando de Sião. Saiam, dimensão de Deus. Se eu de ti me esquecer, habitação da glória do meu Pai, minha casa, minha pátria, minha dimensão, eu sou espírito. Se eu de ti me esquecer, a minha origem, o meu matrix, que me tira da nave do Nabucodonosor. Até o filme está ensinando a igreja e a igreja não entende. Se eu de ti me esquecer, ó Sião, que se resseque a minha mão direita. Aí logo de cara os 5 ministérios não funcionam. Porque os dons são espirituais, as funções também. É na dimensão do espírito. Como é que vai tocar harpa se a mão está atrofiada? A gente viu no sinal de Jonas que quando Jesus foi e pegou as chaves da mão dos principados e levou o cativo no cativeiro, ele distribuiu as 5 funções: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para liberar as harpas e tirar um povo do cativeiro. É para isso que serve. Não é para funcionar por funcionar, porque é bonito que funciona. Não. Se não for para redimir uma geração de cativeiro, também não serve. É ilusão. Vai se perder no meio do caminho. Vai ficar preso só na porta de entrada nas 5 colunas. Não vai entrar no santo lugar. E ainda tem o santo dos santos. Tem 2 tipos de pão: o da mesa da proposição, que ativa o teu propósito de filho, de rei sacerdote, e o maná oculto, que está dentro da arca. E ele vai falar aqui: se eu me esquecer da dimensão de Sião, da minha pátria celestial, se eu ficar preso na dimensão de Adão, alma vivente, lógico que eu vou estar à margem do rio da Babilônia, como uma árvore sendo nutrida por esse rio, preso no cativeiro do principado. E no verso 6 ele vai falar, ainda tem mais: reflexo do cativeiro, apegue-se a minha língua ao paladar. Não existe voz profética. A voz profética está calada, está amordaçada. E quando se levanta um profeta, é baboseira, é oba-oba. Mas como ativar o profético se a nação está no cativeiro?
Aí ele vai falar, verso 7, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Sião, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos. Olha os fundamentos aí. Os filhos de Edom são filhos do orgulho. Edom é fortaleza de orgulho. O dragão de Edom, orgulho. Os filhos do orgulho não podem ser fundamentados na pedra angular. A pedra que Pedro fala, ela vem de Sião, e o edifício é uma construção no Espírito e não estrutura. Está entendendo? Sião. Sem harpa não tem como atrair Sião. Aí eu entendo quando Davi pegava a harpa e ele começava a ministrar, e ele começava a ouvir e ver a movimentação do céu. Mas qual foi a chave que Davi compreendeu? Ele fala assim: Senhor, foi bom eu ter passado pela angústia, pela aflição, pela depressão, porque tu abriste os meus olhos, abriste os meus ouvidos. Davi começou a entender. Ele começou a pegar a harpa, porque ele começou a ser ativado. Deus começou a bater na estrutura do orgulho dele. Quer ver? Salmo 18. Aquela realidade foi um encontro que Davi teve com Deus, que revelou a estrutura de treva dentro dele. Aí o Senhor acendeu o candelabro dele, derramou luz nas trevas. Ele entrou na depressão. O céu baixou, Deus desceu montado no querubim. Davi estava entendendo. Davi estava entendendo. Daí o trono de Davi é o trono de quem? Do Messias, o reino e o sacerdócio do Messias. Tabernáculo de Davi, que não é música, não é cantar. Tabernáculo de Davi é ativar a harpa para trazer o céu para a terra. Se não for para isso, não serve. Vai estabelecer um trono de Tiro e vai comercializar. Essa é a mensagem para a Contagem, porque foi aqui que Tiro edificou um trono, estabeleceu harpa. Essa é a mensagem para a Contagem. Tudo que passava por BH e entrava e saía para a região toda de Minas, passava por de Contagem. música que veio para ficar. Como que nós vamos tirar o Brasil do cativeiro? Como que Minas vai sair do cativeiro? Como liberar as realidades espirituais? Com harpa. E o que é harpa? Visão do altar de incenso. Eu sou o cordeiro que fui para a cruz e casei com ele. Bebi o cálice dele, não mais o da Babilônia. Aí eu peguei harpa na mão, eu fui marcado pela marca do cordeiro na minha fronte. E estou diante do trono, estabelecendo o céu na terra. Os 144 mil é isso. Eles entenderam, eles ouviram, viram, entraram na porta. Achei-me em espírito. Os filhos de Edom são os filhos do orgulho. O nosso orgulho é a base do trono do dragão, porque ele é o rei dos orgulhosos. Será que Jesus é meu rei? Ele é humilde e salvador. Esse é o reinado dele. Né? Quem é que governa a minha vida? É o rei de Sião? Ou é o príncipe da Grécia? Isso daí depois eu deixo para tu. Deixa eu focar nas harpas aqui.
filha da Babilônia. Aí ele fala o verso 8. Por que ele fala filha da Babilônia? Porque ele fala de um DNA espiritual. Filhos de Sião, filhos da Grécia. Um DNA espiritual. Todo DNA precisa haver uma codificação genética. Filha da Babilônia que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que não fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra de Sião, a rocha. O verdadeiro fundamento de Sião. Por isso que quando Babilônia cai, no Apocalipse 18, os apóstolos e os profetas exultam sobre ela, porque ela destrói fundamentos. E eles lançam o fundamento que é Cristo, a pedra de Sião. Não é qualquer fundamento. E muito menos fundamento teológico, desculpa os teólogos. Mas tentar trazer o profético baseado no Apolo, não é o profético. Não está ligado na mente de Sião. Por isso que não faz sentido. Não tem base, não tem fundamento. Êxodo 15. Vamos compreender como que o povo saiu do cativeiro. O povo de Israel quando saiu do Egito. Ali a gente vai ver as harpas nas entrelinhas. Êxodo 15. Acharam? No 14, Faraó e seu exército perseguem Israel. Israel passa pelo meio do mar. Presta bem atenção. Por que eles atravessaram o mar? O mar. As águas do Egito, da Babilônia, é a base do cativeiro. Porque o dragão, ele está no abismo. Só que não foi um mar qualquer, não. Eles estavam passando por uma libertação de um cativeiro, primeiramente espiritual. E depois econômico, porque os ossos de José vieram. Veio junto. O Brasil está do mesmo jeito. Os ossos de José estão vindo. Amém. Vai mudar. Só que para que tu quer? Vai ficar preso em Adão? É só para o reino, para manifestar o reino, para estabelecer o reino na terra. Capítulo 15, o cântico de Moisés. Se Moisés liberou um cântico, foi porque ele teve uma revelação da harpa de Sião. Olha o cântico de Moisés. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo do seu cavaleiro. O Senhor é minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, o seu exército. Os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Aí ele entra no verso 5. Os vagalhões os cobriram. Tem vagalhão no mar? Que eu saiba não. Ferrolhos. Aí tu vai para Jó, capítulo 38. Deus ensina para Jó uma realidade espiritual. Jó, o mar tem portas e ferrolhos. Está em Jó 38. E eu tracei limite para as ondas do mar, porque o mar tem portas e ferrolhos. Opa! O mar tem. Verso 5: os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra despedaça o inimigo. Então eles estavam passando por uma batalha espiritual, por uma libertação de um cativeiro. E não era físico, também era físico, mas não era físico, era. E depois refletindo
refletir no físico. Verso 8: com o resfolgar das suas narinas, amontoam-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se onde? No coração do mar. Quem está sentado no trono do coração do mar? Ezequiel 28. O dragão do mar. Quem é que estava prendendo o povo para não sair do Egito? No Nilo havia um crocodilo. Aí tu vai para Ezequiel 32. Profecia contra Faraó, rei do Egito. Tu és comparado a um crocodilo no meio dos teus rios. Então havia um dragão, guardião do cativeiro, igual Nínive, igual o sinal de Jonas. É a mesma coisa no Brasil. O dragão do mar, o dragão de 7 cabeças do comunismo, a mesma realidade, codificada nas plantas das cidades, nos monumentos, nas praças, o céu refletindo na terra. É isso que Deus vai revelar aos profetas, os segredos das cidades, para desatar os cativeiros, as asas da águia, para tirar o povo do Egito e levar a mulher para o deserto, para a verdadeira adoração, que é morte, esvaziamento total. Verso 10: sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo nas águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Deixa eu resumir. Verso 15: olha o que ele fala quando o povo sai do cativeiro do Egito. Ora, os príncipes de Edom. Quem trabalha nos fundamentos de Sião para destruir? Eles estavam na realidade do Egito. Como que ia sair do cativeiro? No Egito também tem árvore, também tem rio. Ezequiel 31 fala da árvore, Ezequiel 32 fala do dragão que está no rio, Ezequiel 30 fala do rio. Realidade do Egito, profecia contra o Egito. Moisés traz a harpa, libera um cântico profético. O que é o cântico de Sião? O profeta entende o que está rolando na dimensão do céu. E ele traz para a dimensão da terra. Se manifesta por cântico, se manifesta por dança, se manifesta por profecia. É a movimentação do céu, porque ele está vendo, ouvindo e entrou no coração. Ele conectou na mente de Cristo, a mente do Cordeiro. O 666 teve que morrer. Por isso que o profeta tem que sofrer, tem que se esvaziar. Ele é perseguido. A rejeição é amiga íntima dele, tem que ser, porque é a graça de Deus para ele não se ensoberbecer. É a proteção divina para ele não corromper. Vamos fechar em Isaías 51. Moisés liberou as harpas e na sequência vem Miriam com os tambores. No desenho lá do monumento tem tambor e tem harpa e tem o trono de Tiro no coração dos mares, à margem do rio Ipiranga. Isaías 51. Vamos ler desde o verso 9. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Vai conectar na oração do cântico de Moisés, que ele viu o braço de Deus se manifestar para tirar o povo do Egito. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu quem?
Ele abateu quem? O Egito. E feriu o monstro marinho. Opa, estava lá no coração dos mares. Moisés viu e decifrou em cântico de Sião. Cara, eu estou vendo o que está rolando. O cativeiro é esse. Eu estou vendo a realidade do cativeiro. O Senhor está tirando a gente com asas de águia, com uma ativação profética. Traz junto os ossos de José para desatar a economia também, porque tira o controle do comércio e distribui coroas. Estabelece o trono da Babilônia pelos portos, pelas ferrovias. Aí você entende toda a história, toda. Cara, está tudo alinhado. Verso 10: não és tu aquele que secou o mar? Ele precisa secar o mar, porque o dragão não vai se mover. Isso aqui está ligado com Ezequiel 32. Ele tem que secar o mar, as águas do grande abismo. Foi nessa mesma dimensão que Jonas foi bater no dragão Bel, assentado no coração dos mares. Mas ele derramou a alma na morte para voltar com a chave da libertação do cativeiro. Está entendendo ou não? Isso é arma. Se não tiver morte, se não tiver altar do incenso, não tem arma. Não tem como ver, ouvir e conectar com Sião, porque vai estar preso na dimensão de Eva, na árvore da serpente, do dragão. Visão roubada, audição roubada e coração capturado, cativeiro. E ela ficou presa naquela árvore. Olha a árvore no meio. Fechando. Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os gemidos, assim voltarão os resgatados do Senhor e virão para onde? A Sião, com júbilo. Aleluia. E perpétua alegria lhes coroará a cabeça. Vão entender a guerra do rei de Sião contra a Grécia. Vão ser ferramenta da guerra dele. O regozijo e a alegria os alcançarão e fugirá dois gemidos. Eu sou aquele que vos consola. Quem é pois tu? Para que temas o homem, o 666, que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva. Isaías 40. Quando o hálito do Senhor sopra na erva, a erva seca. O que é erva? A nossa carne e a nossa glória humana é erva. E se a erva não secar, o 666 não morre. Quem és tu que esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus? Está no plural. Primeiramente, Ele estabeleceu Sião e nós viemos de lá e vamos retornar. Na verdade, do céu para a terra. E a nossa função é pegar as nossas águas e fluir do nosso interior rio de água viva e atrair os olhos, os ouvidos e o coração do nosso Pai, conectar no nosso, e a gente vai ser um com Ele e Ele com a gente. Aleluia. Nele, mais profundo ainda. E temes continuamente todo dia o furor do tirano para destruir. Caramba, tirano vem de tiro. Deus está mostrando aqui quem está sentado no coração dos mares, o tirano, o governo de Tiro. Onde está o furor de Tiro, do tirano? Aí entra a chave que a gente viu na parede. O processo de libertação da marcha, igual Moisés levando Israel para fora do cativeiro. O processo da marcha para encontrar o destino profético da libertação de um povo. Caramba, meu. O exilado, 14, cativo, depressa será libertado. Lá não morrerá independência e morte, porque vai casar com o poder, vai ser completamente independente. Glória a Deus. Lá não descerá a sepultura e o seu pão da proposição. Só come esse pão quem bebe o cálice de morte. Isso é a ceia. Mas eu mergulho na morte, é o batismo. Virou uma liturgia religiosa.
na verdade, é uma verdade profética. É uma verdade profética. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca. Salmo 149. Para tirar de cativeiro. Altos louvores, cântico de Sião e decreto profético da espada que sai da boca de Jesus. E te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e estabeleça nova terra. Então ele vai mexer na estrutura da nação. E diga a Sião: tu és meu povo. Glória a Deus. Cara, está tudo codificado. O Brasil está vivendo essa realidade. E aí? Olha o peso no ombro da igreja de Minas. Porque todo o fundamento saiu daqui. Minas Gerais é um lugar em que se trabalha os fundamentos da nação. Logo, por aqui começa a trabalhar intensamente o fundamento da igreja brasileira. Mas tem que ter harpas para entender que o fundamento é a pedra de Sião. Tem que ter a revelação do trono, do cordeiro que foi morto, do altar de incenso, do leão que rugiu. Amém? Amém. Vou fazer uma ministração aqui com a galera. Liberar as harpas, liberar os tambores, liberar o céu na terra. Tá aqui. Deixa aqui. Cadê? Queridos, fica de pé no seu lugar para parecer que você vai embora e não vai. Eu queria só me colocar dentro da proposta de hoje. Amém, Pio? Cadê o Pio? Está aí atrás? Pessoal da equipe de louvor da casa, da igreja, faz um sinal aí. Queridos, eu peço a sua compreensão, porque dentro daquilo que está nesse dia, dessa assembleia, eu julguei viável a gente ouvir o que nós ouvimos.